Se você aprender a fazer pergunta, quando você não gostar de uma pessoa, você não vai falar, eu não gosto dela, não vou ouvir nada. Você fala assim, o que eu posso aproveitar dessa pessoa que eu não gosto? Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Quando eu era um bobo na vida, eu era cheio de não gostar de uma pessoa ou de outra. Aí eu fiz uma pergunta, essa pessoa tem algo que eu não carrego? Que não está ativado dentro de mim? Tem. Então o problema é dela, se eu não gosto dela, não é meu mais. Se eu não gosto dela, não vou jantar com ela, só isso, mas eu vou aprender tudo que eu posso aprender. Quando você começar a aprender, fazer perguntas, você vai abrir a sua mente, você vai abrir seu coração, e você vai fazer o quê? Você vai deixar de lado se gosta ou não gosta, você vai tirar proveito, muito mais proveito da vida. Fazendo o quê? Pergunta. Quando eu comecei a estudar a teologia, fui estudar a Bíblia, eu acho que foi uma das piores fases da minha vida, que eu praticamente quase virei ateu. Que eu olhava para aquilo e falava, não é possível isso aqui. Aí comecei a fazer pergunta. O cara que era o maior ateu do mundo, que fez aquele livro e depois virou filme, As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, foi fazendo pergunta que ele se libertou do ateísmo. Ele começou a fazer 3 perguntas. O que Jesus ganhou com tudo que ele fez? Aí ele descobriu, leu todo o Novo Testamento, olhou para a vida dele e falou assim, não ganhou nada, ganhou uma cruz, uma morte bem dolorosa, bem escandalosa. Aí ele fez a segunda pergunta. Se ele não ganhou para ele, ele ganhou para alguém. Para quem que ele ganhou? Ele ganhou para os discípulos. Aí ele foi estudar a vida dos discípulos. Todos, menos João, morreram assassinados em situações piores que a dele. Aí ele falou, então tem que ter algum terceiro ganhando com isso. Ele foi e estudou. Quando ele estudou tudo, ele falou assim, não faz sentido matemático alguém ter feito um negócio desse se não foi para proveito próprio nem para proveito de terceiro. Porque aquele que toca nisso roda. Aquele que toca nisso é perseguido. Aí você acredita, ele sozinho, fazendo perguntas. Foi fazer perguntas, teve a experiência dele com Jesus e nunca mais foi ateu. E aí trouxe um grande feito aí para o mundo, fazer com que as pessoas aprendessem a questionar. Se você começar a questionar, você vai perceber o seguinte, seu cérebro foi programado para te dar resposta, e essa resposta está fazendo você ter a vida que você tem hoje. Aí você vai começar a questionar, por que eu tenho que fazer isso que tem que agradar esse povo aqui? Sempre metendo aquela serpente no final. Por que eu fico indisposto todo dia? Vai atrás. Às vezes você está indisposto porque você está com um grau de alegria baixo. Talvez te falta felicidade.